Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Renata e os relatos que vocês vão acompanhar nesse vídeo, eles são reais e foram narrados pela própria Maria Sima durante uma entrevista que ela concedeu em 1999. Antes de começar, eu quero que você saiba que esse vídeo vai te ajudar a meditar sobre a sua vida e o seu pecado. E sempre que você estiver com medo ou com dúvida sobre a sua salvação, se Deus vai ou não perdoar o seu erro, volte aqui e repita esse vídeo quantas vezes você precisar. Para quem ainda não conhece, a Venerável Maria Sima, ela era uma mística católica austríaca que está em processo de beatificação. Ainda muito jovem, a Maria recebeu de Deus o dom de ver, ouvir e falar com as santas almas do purgatório. O dom dela era tão extraordinário que poucos santos tiveram tanto contato com as benditas almas. A Maria, ela tinha o sonho de ser religiosa, só que ela nunca conseguiu realizá-lo. Mesmo assim, ela conta que se esforçava para ser uma boa católica e amar a Deus de todo o coração. No ano em que ela fez 25 anos, foi o ano em que tudo começou a mudar de verdade para aquela jovem, porque coisas estranhas passaram a acontecer dentro do seu quarto, principalmente durante a noite. Pessoas que ela nunca tinha visto simplesmente apareciam em sua casa, batiam na sua porta ou ficavam choramingando enquanto ela tentava dormir. Na época, a Maria relata que ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo e que foi o seu confessor quem lhe ajudou. A coisa ficou mais estranha, por assim dizer, quando rostos que ela conhecia também foram aparecendo. O problema era que estas pessoas já tinham falecido e elas ficavam chorando ou zanzando dentro do quarto no meio da madrugada. O confessor da Venerável Maria Sima pediu que ela perguntasse para essas almas o que elas queriam. Foi assim que finalmente ela conseguiu iniciar um diálogo com as santas almas e esses diálogos se estenderam por mais de 50 anos. Durante esse tempo, muitas almas de pessoas que viveram em várias partes do mundo fizeram aparições e contaram para aquela serva de Deus fatos surpreendentes sobre o purgatório. E aqui nesse vídeo a gente vai focar em 5 almas que no momento da morte fizeram uma coisa que aplacou a justiça divina e por isso elas se salvaram. Foram pessoas que agiram muito parecidas com o bom ladrão que naquele momento terrível da sua agonia na cruz conseguiu alcançar a misericórdia. A maioria não foi direto para o céu porque eram grandes pecadores que, aliás, estavam caminhando na direção do inferno. Porém, por causa dessas atitudes que eu vou mostrar para vocês, ganharam a graça de pelo menos passar pelo purgatório. São 5 almas ao todo e eu peço que você preste bastante atenção. A primeira alma era de um rapaz de 20 e poucos anos e esse rapaz era um conhecido da Venerável Maria Sima. Ele morava numa comunidade pequena perto da cidade dela. Aconteceu que a cidade dele foi atingida de forma severa por uma onda de avalanches que vitimou várias pessoas. Enquanto naquela semana a comunidade ainda se recuperava do luto e do susto, certa noite esse rapaz, que morava com a mãe e era filho único, ele percebeu outra avalanche se aproximando muito rápida. A Maria conta que tudo aconteceu em uma fração de segundos e só deu tempo de ouvir os gritos da casa vizinha. A família ao lado havia sido engolida pelos escombros e todos ficaram gritando por socorro. Ouvindo o desespero dessas pessoas, aquele rapaz não pensou 2 vezes em arriscar a sua vida para salvar os seus vizinhos. Só que a sua mãe não queria permitir que ele abrisse a porta e fosse ajudar porque ela temia que o filho não voltasse mais. De alguma forma, ela sentia no fundo do coração que podia perdê-lo também. E ela ficava dizendo que outras pessoas iam ajudar aquela família. Mas ele, comovido pelas súplicas de socorro, não deu ouvidos à sua mãe e correu para ajudar mesmo sabendo dos riscos. Infelizmente, no caminho, ele foi atingido por outra avalanche e o pesadelo daquela mãe acabou se concretizando. 2 dias depois, a alma dele apareceu no quarto da Maria Sima e disse para ela que com 3 missas ele seria libertado do purgatório. Quando a Maria relatou essa história para a família e para os amigos dele, todos ficaram impressionados com 2 fatos. Ele ter se salvado e precisar de apenas 3 missas para sua alma entrar no céu, considerando que ele viveu uma vida toda errada. Seus amigos até disseram que ele era muito malandro.
Em resposta, o jovem disse para a venerável Maria Sima que ele se salvou sim, porque ele fez um ato puro de amor, que foi arriscar a sua vida por outras pessoas. E foi assim que Deus o acolheu tão cedo no céu. A segunda alma dessa lista eu acho muito comovente e é algo ainda mais simples do nosso dia a dia. Faz a gente perceber que Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida. Certa vez, a venerável Maria Sima viu a alma de uma mulher. O curioso era que essa mulher não se apresentava como as outras. Diferente da maioria, aquela alma segurava um objeto peculiar na sua mão. A Maria lembra que ela carregava um balde que ela não soltava por nada no mundo. E quando questionada, simplesmente respondeu radiante que o balde era sua chave para o paraíso. A mulher confessou que ela rezou pouco durante a sua vida, que foi alguém que raramente frequentava a igreja, ou seja, não era muito piedosa e nem se preocupava com isso, porque era uma pessoa que gostava muito do mundo. Mas teve um dia, na época do Natal, que ela limpou sem cobrar nada a casa de uma senhora bem velhinha que não tinha condição financeira. E aquela foi a sua salvação. Deus abriu as portas do purgatório para recebê-la por causa desse gesto de bondade. Ela se compadeceu daquela senhorinha que era alguém sozinha no mundo e fez a caridade sem esperar nada em troca. A justiça divina que nunca falha acolheu o sacrifício dela, que gerou uma gratidão na velhinha e lhe concedeu o purgatório para que ela pudesse contemplar um dia a santa face de Deus. A terceira pessoa que se salvou de forma milagrosa foi a alma de uma mãe de 4 filhos. Na entrevista, a Maria contou que essa mulher ficou gravemente doente e a sua maior preocupação era deixar os filhos desamparados. Suas crianças certamente passariam por muitas dificuldades sem a mãe. O ponto mais bonito nessa história, o que fez essa mulher garantir o céu, foi que já no leito da sua agonia, ela não se revoltou contra Deus. A graça da sua cura não veio, porém ela não ficou ressentida com o Senhor. Inclusive, ela fez uma pequena oração que dizia o seguinte: eu aceito a minha partida, pois assim o quereis, e entrego a minha vida em vossas mãos, Senhor. Graças a essa oração, a alma dessa mulher nem passou pelo purgatório. A Maria conta que ela foi direto para o céu por causa do seu amor, da sua confiança e do seu abandono em Deus. A quarta alma que eu coloquei nessa lista vai servir de exemplo para você nunca desistir de rezar por alguém, mesmo que essa pessoa pareça que não está se convertendo. Essa história se passou no ano de 1864. Existiu um homem, ele era artista judeu, que se converteu ao catolicismo e que virou assim profundamente devoto da Eucaristia. A coisa que mais lhe deixava triste era o fato da sua mãe ainda viver no mundo sem conhecer e amar a Jesus. Só que ele não desistia de rezar por ela para que Deus lhe concedesse também essa graça. O tempo foi passando e parecia que Deus não ouvia a oração dele, porque nada mudava e a sua mãe continuava no mundo. Realmente, ela não apresentava sinais de conversão. Até que ela faleceu e, além da tristeza, o filho ficou muito preocupado com a sua salvação. Ele se perguntava se a mãe teria ou não, pelo menos, entrado no purgatório. E como aquela angústia crescia cada vez mais dentro dele, ele se prostrou diante do Santíssimo e implorou uma resposta de Deus. Gente, ele implorou tanto que num dado momento ouviu uma voz na capela que lhe dizia que a sua mãe se salvou porque uma oração é onipotente junto a Deus, que o Senhor recolheu cada súplica e a sua divina providência aplicou para salvar aquela alma. Jesus confirmou que ele mesmo se apresentou diante dela como Salvador e Senhor e ela o acolheu com muita fé. Agora ela estava no purgatório e com mais algumas orações, a sua alma em breve seria libertada. Para fechar a nossa lista, a quinta alma que recebeu a graça de se salvar de forma extraordinária é de uma mulher que sofreu um acidente. Não foi ela quem contou, foi outra alma que apareceu para a venerável Maria Sima. Essa mulher não era bem vista pelas pessoas que lhe conheciam, justamente por sua vida de má fama. Havia quem acreditasse que ela já era uma pessoa condenada. No dia do acidente, ela estava viajando de trem quando de repente perdeu o equilíbrio e caiu no trilho. Apesar de ter sido muito grave, ela não perdeu a consciência imediatamente.
Nesse meio tempo, a sua vida inteira passou diante dos olhos. Ela mesma reconheceu que era pecadora. Envergonhada por ter ofendido muito a Nosso Senhor, ela disse para Deus que ele tinha razão em permitir a sua morte, pois assim ela pararia de ofendê-lo. Apenas isso foi o suficiente para livrar a sua alma do inferno. A alma do purgatório contou que o arrependimento sincero dessa mulher obteve a piedade divina e o Senhor a mergulhou na sua misericórdia. Esse arrependimento apagou por completo todos os pecados cometidos, restando somente as penas, ou seja, a imperfeição que seria purificada no purgatório. O exemplo dessas almas mostra para a gente que, para a eternidade, Deus não se importa com a nossa posição social, com a nossa beleza e nem com a nossa inteligência. A única coisa que o Senhor vai se inclinar para olhar é o nosso coração, se ele está pulsando por ele ou não. O arrependimento é o vaso com que a gente recebe o perdão. Deus não pode perdoar quem não lhe quer e quem não lhe pede misericórdia. Mas se ele encontra um coração contrito, por mais pecador que seja, o Senhor sempre vai perdoar. Deus faz de tudo para salvar uma alma. Agora fica com a resposta da própria Maria Sima, que comprova isso que eu acabei de falar para vocês. É uma resposta que se parece muito com algo que Jesus vivia dizendo para Santa Faustina. No momento derradeiro, o Senhor dará a cada um alguns minutos para se arrepender de seus pecados e para se decidir. Eu aceito ou não aceito ir para Deus. Aí se tem a visão total da própria vida. Conheço um homem que acreditava nos preceitos da igreja, mas na vida eterna não. Um dia caiu gravemente doente, entrou em coma e então se viu no quarto com um quadro no qual todas as suas obras estavam escritas, as boas e as más. Depois o quadro desapareceu, assim como as paredes do quarto, e era infinitamente lindo. Acordou do coma e decidiu mudar de vida.